Olá! Será que você tem a capacidade de estabelecer limites e dizer um não sem se sentir culpada? Então fica aqui comigo que é sobre isso que nós vamos falar. Se você é o tipo de pessoa que tenta a todo custo fazer com que todo mundo fique bem, e mesmo que para isso você diga todos os sims para o mundo e todos os nãos para você, esse é o lugar especial para você. Vamos ficar comigo que até o final desse vídeo eu vou dar os 7 sinais de alerta que você tem que se ligar se está na hora de você buscar ajuda. Que essa foi a armadilha que eu caí. Beleza? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Clau Tanaka, especialista em desbloqueio de crenças limitantes e no desenvolvimento pessoal e profissional. Esse canal é sobre isso. Eu entendi que a autoestima saudável é o que te permite estabelecer limites. Porque quando você se ama mais do que aos outros, você consegue dizer não quando você quer dizer não e sim quando você quer dizer sim, sem se sentir culpada por esses nãos e sims que você tá dando. E eu tô falando isso, gente, porque foi essa minha incapacidade de estabelecer limites que me levou ao burnout e, pior, a relacionamentos com pessoas com traços narcisistas. E pode parecer muito difícil, à primeira vista, você estabelecer limites, até porque você não foi treinado para isso. Você veio a vida inteira dizendo um monte de sim para o mundo, enquanto você dizia não para você. Então, é um processo, é uma jornada que a gente vai fazer para você entender tudo isso, tá bom? Mas, o mais importante, é possível. Porque eu aprendi. Eu era aquela pessoa que dizia sim para todo mundo e não para mim. Então, dá para fazer isso, ok? E vai ficando por aqui, porque a gente até o final vai ter estratégias, recursos que a gente usa para poder aprender esse caminho, essa jornada. Tem muitas pessoas no planeta que elas não têm esse semancol. Nossa, semancol foi assim, do arco da véia, né? Sua véia. Mas assim, as pessoas não se tocam de que elas estão abusando, que elas estão fazendo a gente executar muito mais do que deveria por elas. Que a gente está praticamente carregando elas nas costas. Mas elas acham isso normal, elas acham maravilhoso, inclusive. Então, quem tem que estabelecer esse limite somos nós, correto? E, gente, se esse assunto é uma coisa que você gosta, se esse tipo de conteúdo é o que vai te agregar, o que vai te levar para o próximo nível, deixa um joinha para eu saber, porque aí eu continuo produzindo conteúdos nesse caminho. Ou eu vou fazendo um conteúdo que seja melhor para você. Afinal de contas, esse canal é nosso, né? Aí eu quero te contar que eu tive uma chefe, porque aquilo ali nunca foi líder, gente. Ela era uma chefe mesmo. Essa mulher, ela era o tipo de pessoa que ela tinha uma frase que eu achava muito interessante e eu confesso que naquela época fazia sentido para mim. Ela falava assim, eu costumo pedir as coisas para o ocupado. Porque se eu peço para o desocupado, eu sei que vai demorar mais para acontecer. E eu falava assim, não, é verdade, né? Claro que não sei o quê. Só que o ocupado era eu, no caso. Exatamente. Ela pedia muitas coisas para mim que não tinham muito a ver. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu tinha na minha gestão mais de 40 milhões. Então eu era responsável por mais de 40 milhões que tinham que entrar para pagar tudo, para fazer tudo para o crescimento da empresa. Eu era a principal executiva dessa empresa. Só que, o que acontecia? Ela exigia que eu cuidasse da marmita que estava na geladeira, porque a marmita não estava colocada do jeito certo. Ela exigia que eu fosse olhar por que os funcionários ABC não tinham colocado o sapato dentro do saquinho da forma como ela estabeleceu. Ou seja, eram coisas importantes e eu não estou dizendo que as normas da empresa não são importantes, elas são. Só que essas coisas tinham outras pessoas que poderiam cuidar, não eu. E é isso que as pessoas que começam a entender que você não tem capacidade de dizer não, fazem contigo. Elas jogam em você porque elas sabem que você vai pegar. Elas jogam mais uma coisa e você vai pegar. E você vai dizendo sim, sim, sim. E isso me levou para o burnout. Tem um vídeo específico aqui no canal onde eu conto a história desse meu burnout, como isso aconteceu. Onde você tem a perda de autonomia, você perde a sua capacidade cognitiva e racional, você vai entrando num buraco sem fim e vai afundando, afundando, até uma hora que o seu cérebro está completamente esgotado. Queimou todos os fusíveis aí dentro e aí você não consegue mais tomar decisões assertivas.
decisões corretas para a sua vida, não para dos outros. Então eu fui bombardeada por coisas, tarefas, situações que não eram para eu resolver, mas eu vivia resolvendo. Porque eu não sabia dizer esse não, não é comigo. Resolva com fulano, resolva com Beltrano. Tem um filme muito interessante que eu acho que vale a pena quem não assistiu assistir, para entender um pouco como é essa relação abusiva dentro do campo profissional, que é O Diabo Veste Prada. Tem uma parte em específico desse filme que eu acho muito útil para a gente entender como essa loucura toda se processa. Por exemplo, a Miranda, vocês lembram da Miranda? Era a chefe, né, glamurosa, editora-chefe lá de uma revista muito famosa. E tinha a Andréia. Andréia era uma menina que estava ambicionando crescer na carreira e etc. E foi trabalhar com ela. Nesse momento, ela queria agradar. E ela tinha esse padrão das pessoas que querem agradar os outros, que querem ser aceitas pelas outras pessoas. Porque eu era exatamente essa pessoa, eu estava tentando ser aceita por todo mundo. Eu tentava fazer isso para que todo mundo gostasse de mim, tá? Então, que isso denota a nossa baixa autoestima, entende? Por mais que você tenha um resultado e tudo mais, é isso que está mostrando se você tem ou não uma baixa autoestima. Então, vamos lá, voltando. Ela pegou e pediu para Andréia conseguir o manuscrito original do Harry Potter. Como assim? A menina ia conseguir pegar o manuscrito, o que a autora tinha escrito de um livro que ainda não tinha sido publicado. Olha o nível que uma pessoa pode abusar de você. E foi exatamente isso que aconteceu. E no meio disso tudo, ela ainda pede um almoço que ela depois esquece que ela não ia comer, porque ela não te valoriza. Ela não olha para você como sendo uma pessoa que, poxa, tá lá, tá se esforçando. Ela não te enxerga. E ela nem faz isso contra você. Ela só faz para o benefício dela. Entende? Só que quem tem que estabelecer o limite nessa relação é você e não o outro. O outro está fazendo o papel dele. Ele só se enxerga, ele só enxerga as necessidades dele e ele está pedindo. Se ele continuar sendo atendido, tá tudo bem. E eu não quero dar muito spoiler sobre o filme se você ainda não assistiu ele, mas assim, o que a gente entende é que a Andréia, ela começou a ter a vida dela, vamos deixar claro, a vida dela desmoronando. A vida dela foi caindo por terra, os relacionamentos, a relação com os amigos e etc. Por quê? Porque quando você não sabe impor esses limites, você começa a não ter mais uma vida, porque você está vivendo em função do outro. E ei, você, se não se inscreveu no canal, tá perdendo tempo, porque nós vamos ter muito conteúdo ainda de desenvolvimento pessoal e profissional para te ajudar a aumentar essa tua autoconfiança, colocar sua autoestima no lugar, se desenvolver mesmo. Então se inscreve e não esquece de ativar o sininho, porque eu tô sempre colocando conteúdo novo por aqui, tá? O que eu quero dizer para vocês é que com todas essas histórias que eu contei, o que a gente precisa é de equilíbrio emocional para criar e construir relações mais saudáveis. É assim que nós vamos ter uma vida sustentável, uma vida com liberdade emocional, que eu tanto prego nas minhas redes sociais todas, e que foi uma das coisas que eu aprendi para minha vida e eu trago para as pessoas que eu atendo, sabe? Que elas consigam cultivar essa autoestima elevada, a autoconfiança, essa capacidade de se posicionar, estabelecer um lugar onde é dela de direito. E aí, gente, como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras, não é mesmo? Eu estava vivendo isso no campo profissional. Mas você acha que no campo pessoal era muito diferente? Lógico que não. A gente acaba atraindo por frequência vibracional energética pessoas do mesmo tipo. Então eu tinha um chefe abusivo e eu tinha um namorado abusivo. Mas de que tipo de abuso? Ah, era o tipo de pessoa agressiva que te batia? Eu nunca apanhei. Só que são pessoas que elas sabem como lidar com essa sua baixa autoestima. E aí elas fazem um joguinho de bate a sopra, bate a sopra, bate a sopra, para você sempre permanecer ali. Então, elas fazem pequenos elogios e aí ao mesmo tempo elas estão tirando coisas de você. No caso
do meu lado pessoal, eu perdi muita coisa financeiramente, mas no meu emocional foi em frangalhos. Porque até sexualmente eu não me sentia tão bem, porque essa pessoa jogava com essa minha fragilidade, essa minha vulnerabilidade. Tem até uma autora que eu gosto muito, a Brené Brown, ela tem um documentário no Netflix e tem também um livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu acho que é esse o nome, não vou lembrar agora, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem comprar esse livro, que ele é muito bom. Onde essa autora, ela é uma pesquisadora sobre vulnerabilidade, coragem, sobre vergonha, e nessa pesquisa que ela fez, que durou mais de 20 anos, ela fala sobre essa necessidade que nós mulheres temos dessa aprovação física nossa, da nossa aparência. Os homens são um pouco diferentes, tá? Eles se sentem vulneráveis quando eles não são vistos na sua capacidade. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Se vocês quiserem saber sobre isso e quiserem um vídeo específico que eu fale sobre essa vulnerabilidade, me deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal, e aí eu faço um vídeo específico para a gente falar sobre isso, tá bom? Então, no meu campo pessoal, eu vivia esses joguinhos, onde, para agradar a pessoa, eu cobria de presentes, eu sustentava, eu fazia de tudo para que aquela pessoa não me abandonasse. Porque eu não me sentia à altura daquela pessoa, porque essa pessoa sabia jogar comigo. E eu não estou falando que essa pessoa seja errada, o que eu estou falando é que eu não enxergava isso em mim, essa minha necessidade de agradar, essa coisa de não saber impor limites. E, gente, viver isso durante muitos e muitos anos vai te levar a ter problemas físicos, psicológicos e emocionais. E vai ter sequela, tá? Durante muitos e muitos anos, se você não tomar uma atitude. Por exemplo, durante a fase mais aguda que eu vivia essa condição de não saber impor limites, eu tinha dores no corpo, porque o corpo da gente, ele fala pra gente se a gente tá legal ou não tá. E no caso, o meu tava dizendo, não tá legal, não tá legal. Eu tinha dores de cabeça, porque minha cabeça não processava mais as coisas. Eu tinha dores no pescoço e no ombro, sabe aquelas coisas que você tá sempre incomodado? Por quê? Porque você tá tenso o tempo todo. E eu tinha muita dor nas costas e no estômago. O que que isso queria dizer para mim? O meu corpo estava falando para mim que você está com uma sobrecarga, você está carregando tudo nas suas costas, então suas costas vão doer. Você não está digerindo as coisas, então seu estômago vai doer. Então meu corpo gritava, mas eu achava que não era nada, que dava para deixar para depois. Eu vivia uma Maria das Dores, isso é que era verdade. E sem contar que eu tinha insônias constantes, ou seja, eu não descansava. Porque sabe quando uma criança está muito cansada, muito agitada e que ela não consegue dormir? É isso que está acontecendo com a gente. Só que a gente, por não se autoconhecer, a gente vai caindo nessas armadilhas e contando historinhas. Eu adorava contar historinhas para mim. É porque eu tô tensa, é porque eu tô vivendo estresse, é porque só essa fase. E vivia nessa loucura. Aí você vai perguntar para mim, mas por que você aguentou isso durante tanto tempo? E, gente, infelizmente eu vou te dizer que eu não sei. De verdade, naquela época eu não fazia ideia do porquê que eu estava suportando tudo aquilo. Por que eu estava aguentando tudo aquilo? É a mesma coisa que a gente pergunta para uma mulher que apanha, por que ela continua aguentando tudo aquilo? E ela realmente não tem uma resposta verdadeira. Ela diz, é porque eu amo demais, mas ela não tem uma resposta. Ela diz uma coisa que seja fácil de passar, porque a gente não sabe. Eu só comecei a entender um pouquinho disso tudo que aconteceu comigo depois que eu fui atrás do meu autoconhecimento, do meu desenvolvimento pessoal e profissional. E aí eu posso falar para vocês de 3 fatores que eu identifiquei em mim e nas pessoas que eu atendo. Eu identifico mesmas coisas acontecendo, tá bom? Número 1, eu tinha uma crença limitante. Era a voz da minha mãe na minha cabeça que falava assim: se você não fizer as coisas pelas pessoas, elas não vão gostar de você. Entenda que crença emocional, tem vídeo sobre crença aqui no canal, porque eu sou especialista em crença, então tem muito vídeo sobre crença. E a crença fica gritando dentro da sua cabeça e girando, sem você tomar consciência.
Só que quando você vê, você se comporta daquele jeito. Então, por mais que eu tivesse consciência de que eu queria dizer não para o absurdo de olhar uma marmita na geladeira, lá dentro eu dizia, tenho que fazer, vou lá fazer. E quando você vê, você já está fazendo, porque a crença é emocional e a emoção é que manda no seu comportamento. Então você só repete esse padrão. Essa crença eu tive que desinstalar, porque senão eu ia continuar fazendo, mesmo que eu pensasse que eu não queria fazer, entende? O segundo fator, baixa autoestima, e isso, no meu caso, era aliado a uma síndrome do impostor muito forte. Eu tinha uma síndrome do impostor que me dizia que eu nunca estava pronta, que eu nunca era capaz, que nada que eu fazia era maravilhoso. Por mais que as outras pessoas até dissessem, não eram todas, mas algumas, no caso dos narcisistas, das pessoas que abusavam um pouco disso, que não tinham semancol, elas pegavam e usavam isso contra, né? A favor delas, não contra mim, mas a favor delas. E no caso das outras pessoas que gostavam de mim e que viam o meu potencial, elas falavam, mas Cláudia, você é tudo isso, mas eu não sentia. E a baixa autoestima está relacionada a como você se enxerga e não os outros. Então, quando a gente fala sobre trabalhar a autoestima da pessoa, é você se enxergar em quem você é de verdade. E quando você se enxerga em quem você é de verdade, é a hora que você tem autoconhecimento para saber impor as suas vontades, os seus limites. Para eu passar a acreditar mais em mim, eu tive que descobrir quem eu era nos meus valores, nas minhas crenças, nos meus talentos e tudo mais que compõe o nosso autoconhecimento. E é isso que eu convido todos a fazerem ao acessar os meus canais, as redes sociais e até o meu trabalho. E o terceiro fator que me levou a tudo isso e que eu vejo que carrega as pessoas para isso é o estresse. No meu caso, ele chegou ao ponto do burnout. É quando o seu sistema cognitivo e racional ele vai desligando quase tudo e ele meio que pifa. Tem pessoas que pifam de ter uma coisa mais séria, como foi o caso de um amigo do meu pai, eu acho que eu contei isso em um vídeo para trás, onde ele paralisou. O estresse dele chegou num nível tão grande, o burnout dele foi tão alto, que ele simplesmente acordou um dia só mexendo os olhos. E isso pode acontecer com pessoas de todos os tipos. No meu caso foi muito mais leve, tá? Porque eu pifei, eu não conseguia tomar grandes decisões na minha vida, mas não me prejudicou nesse ponto. Então, graças a Deus, eu ainda fui muito abençoada. Esse estresse todo, ele te leva a tomar decisões não muito pensadas, não muito racionalizadas. Então, porque ele vai desligando os seus filtros, desligando as suas chaves e você vai tomando as piores decisões para a sua vida. E dentre elas é trabalhar com a crença rodando no automático. Lembra do primeiro item? A crença rodava e dizia, tem que atender as pessoas porque senão você não vai ser amada. Ponto. Aí você vai falar, tá bom, Cláudia, mas eu vivi tudo isso, eu me identifiquei com tudo isso, mas o que eu faço com essa informação que você está trazendo? Então, agora eu quero te dar 7 pontos que são sinais de alerta, aquilo que eu te falei no começo do vídeo, são sinais de alerta se está na hora de você procurar ajuda ou não, porque eu demorei muito para procurar ajuda. Eu demorei muito para ir para o coaching, me encontrar e descobrir quem eu era. E provavelmente, se eu tivesse feito esse caminho antes, eu não teria chego aonde eu cheguei. Eu não teria me esgotado como eu me esgotei. Então, dá uma olhada se você identifica um desses 7 pontos, ou todos os 7 pontos da sua vida, para você procurar ajuda profissional, tá bom? Você tem dores constantes no corpo. E essas dores estão dizendo coisas para você e que talvez você precise de ajuda para identificar o que elas estão querendo te dizer. Muitas vezes, no caso, eu tive uma síndrome do intestino irritável. O que é uma síndrome do intestino irritável, Cláudia? É uma dor de barriga que você tem diarreias e constipações, você tem uma oscilação de estar sempre com o seu estômago mal e você não tem nada fisicamente. É tudo aqui, ó, na sua mente que está acontecendo. E isso é um dos sinais. Essa dor no ombro que eu te falo, dor nas costas constantes, dor de cabeça o tempo todo, eu vivi à base de remédio. Então, eu vou falar para você, é muito normal que essas dores estejam conversando com você. Seu corpo está se comunicando com você. Mas como você não tem autoconhecimento suficiente, você não sabe o que ele está dizendo. Outro sinal é você dormir, mas não descansar. Você acorda cansado.
Gente, não é normal a gente acordar cansado o tempo todo. E eu acordava cansada o tempo inteiro. E eu sempre dizia que porque falta férias. Mas eu tava de férias e eu continuava igual. Eu voltava de férias, eu tava igual. Isso era uma constante. Então, se você dorme, mas você não descansa, significa que a sua mente pode estar muito acelerada. E você precisa de alguns mecanismos e estratégias. Uma das estratégias que eu prometi que eu ia passar para vocês para isso é meditação. Ai, Cláudia, você sempre falando de meditação. Sim, gente, é uma das coisas que eu fiz para mim e que tem feito muito sentido na minha vida e na das pessoas que eu atendo. Quando elas começam a praticar, e eu sei que no começo é muito difícil, eu sei que no começo parece que você não vai dar conta, mas é possível, é treino. Você veio treinando sua mente para ser acelerada, agora a gente vai treinar ela para desacelerar, entende? Outra coisa, a infelicidade é um sinal de alerta. Se você está infeliz constantemente com uma área da sua vida, dá uma olhada para ela. Está na hora de você fazer uma análise mais profunda. Quando eu faço um atendimento prévio com uma pessoa, eu pego o mapa da vida dela, a roda da vida, e a gente faz um mapeamento para fazer uma análise. Nessa análise, a gente vai entender 3 pilares que compõem o grande pilar. Vou dar um exemplo só para vocês. No trabalho, a gente está falando de contribuição com o próximo, realização profissional e financeiro. Às vezes, você tem um financeiro muito bom, mas os outros 2 não estão tão bons. Por isso que você se sente infeliz. Quando a gente trabalha um deles e dá uma melhoradinha, todos os outros entram em equilíbrio e a sua vida não vai ser a mil maravilha, porque não é para esse planeta. Mas você vai começar a se sentir mais contente, mais pleno, mais alegre, entende? Então essa é uma das estratégias. Eu tenho uma ferramenta que eu trabalho quando eu faço o primeiro atendimento, que é essa daí, a roda da vida. É primordial que você entenda como você tá. Se você não consegue fazer um diagnóstico de você, como é que você vai buscar cura? Pense que nós temos 4 grandes áreas que a gente tem que sempre estar olhando como elas estão. E se a gente está razoavelmente satisfeito com elas, tá? No trabalho, nos relacionamentos, na saúde e com você mesmo. Vamos lá, o próximo. Se você tem feito coisas para as outras pessoas simplesmente porque você não tem mais paciência para negociar nada, para explicar nada, para fazer nada, então você faz para tirar da frente. Isso é uma coisa que eu costumava fazer. Então, eu tentava evitar todo tipo de conflito, porque eu já estava tão esgotada que eu acabava fazendo por fazer. Então, entenda que isso é um dos sinais de alerta que a gente precisa se posicionar de uma outra forma. Mas para você se posicionar sem você se conhecer, isso não acontece, entende? O próximo sinal de alerta. Se mesmo você tendo resultados, mesmo você tendo sucesso, você ainda se sentir pequeno. Você ainda se sentir menos capaz. Isso é um sinal de alerta enorme, porque você pode estar lidando com uma síndrome do impostor, como foi o meu caso, e eu não percebia. Ou uma baixa autoestima, como também foi meu caso, e de muitas pessoas que eu atendo. Então, a gente olhando para isso com o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, você vai conseguir elevar esse nível. E quando você sai de um degrau para a pirâmide e vai para o outro, você resolve todos os problemas do andar de baixo, beleza? O 6º sinal é se você tem procrastinado coisas na sua vida. A gente começa a procrastinar coisas que são realmente importantes. Saúde, espiritualidade, equilíbrio emocional, e a gente não percebe direito por que a gente está fazendo isso. A gente simplesmente faz. Então, essa é a hora que você tem que olhar que se você está procrastinando essas coisas que são muito importantes, você vai começar, se é que já não começou, a procrastinar outras coisas que também vão te trazer um resultado ali na frente. E a sua vida vai tender a cair. E você não está percebendo porque ela começa a descer devagar. A ladeira abaixo é meio devagar, não é uma coisa atrás da outra. E aí, quando você percebe, você chegou no fundo do poço. Então, antes que isso aconteça, se você começou a procrastinar pequenas coisas, não está sabendo lidar com isso, muito provavelmente a gente tem uma crença aí na frente
e que se a gente desbloqueia essa crença, seu comportamento muda na hora. Eu falo isso porque eu faço atendimento de crença, é um atendimento único. Em 1h30, 2 horas, a gente desbloqueia a crença, a pessoa enxerga de uma outra forma e ela muda imediatamente. Procura ajuda para evitar essa procrastinação, tá? E o 7º sinal é se você está sentindo falta de energia. Porque quando a gente tem essa incapacidade de dizer não para as pessoas, a gente tem a nossa energia sugada por quase todo mundo. Tem muito vampiro energético por aí no mundo. Então eles estão sugando a sua energia o tempo todo. É importante que você identifique isso para você aprender a se blindar. Existem formas da gente se blindar. Existem formas da gente se blindar energeticamente das pessoas. Então a gente aprende a usar estratégias e recursos para evitar que isso aconteça com a gente. Eu de verdade, gente, gostaria que lá atrás alguém tivesse me dito todas essas coisas. Esse vídeo é como se fosse um vídeo meu para minha eu do passado, sabe? Que teria evitado tanto sofrimento, que teria evitado tanto prejuízo financeiro que eu tive, tantas falências emocionais, financeiras, físicas que eu tive na vida. Então, eu quis gravar esse vídeo porque é um dos vídeos mais sinceros que eu tô fazendo e com o máximo de conteúdo da minha vida para de vocês. A minha máxima contribuição para a vida de vocês. Para evitar que você passe por isso. Porque eu passei, eu vejo pessoas passando nos meus atendimentos e eu sei o quanto isso é dolorido. O quanto isso deixa sequelas na gente. Do fundo do meu coração, eu desejo que você nunca passe por isso. Que não seja essa a sua realidade. Mas que se for, que você entenda que você não está sozinho. Existem milhares de formas de procurar ajuda. Eu sou um dos casos, mas não precisa ser a única. Existem muitos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, coaches, todo tipo de ajuda que você possa contar para você não viver isso dessa forma. Para que você não tenha os prejuízos que eu tive. Então, gente, se cuide, aprenda a estabelecer limites, sabendo, né, quais são os seus limites através do autoconhecimento. Se quiserem minha ajuda, tem link na bio para vocês, mas o primordial, se desenvolva. E aqui, nesse canal, é isso que nós vamos ter. Vá, seja muito feliz e eu tô desse lado aqui torcendo por você.